Amém. Todos me ouvem bem? Joinha. Ai, glórias. Ai, gente, ainda tá. Peraí. Tá muito ruim aí, meu bem? Assim tá bom. Eu tenho que ver que lado que eu viro da câmera. Gente, boa noite, boa noite. Que bom a gente estar aqui mais uma vez no nosso terceiro e último já encontro da nossa conferência de casais. Eu falei que hoje ele divulgou o tema, então, assim, ou muita gente não ia aparecer, ou muita gente ia aparecer, né? O meio negócio assim. Tem gente que gosta de falar sobre o assunto, tem gente que detesta e foge do assunto. Mas vamos estar gravando, né? Para que você possa ouvir depois, mais uma vez, todas essas palavras que a gente colocou aqui, desde o primeiro, o segundo e agora o terceiro e último encontro. Amanhã também eu quero enviar para vocês, junto com o link dessa gravação, eu quero enviar para vocês um formulário para que vocês possam preencher esse formulário para nós, dando para nós ali um feedback com algumas perguntinhas bem rápidas que a gente vai deixar ali, para que nós possamos entender o quanto isso foi efetivo para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, e também entender alguma necessidade, às vezes, que passou, algo que poderíamos ter falado, que ficou, para que a gente possa aperfeiçoar e nós termos esses encontros assim recorrentes, né, com uma frequência maior aí. Eu creio que quando se trata de tudo aquilo que tem importância para nós, a gente precisa se preparar, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa buscar entender, aprimorar para aperfeiçoar, para nos blindarmos, né? Como a gente vem falando, a família tem sido muito atacada e tudo que a gente tem falado aqui, tudo que a gente tem trazido para vocês é com a intenção de que a gente viva um tempo mesmo de reavaliar e de fechar possíveis brechas que possam existir e tampar ali todas as áreas que possam nos deixar vulneráveis a qualquer ataque do diabo. Amém? Então, sem mais delongas, mande o link aí para a tua célula, para o teu pessoal, e eu vou orar aqui para nós começarmos, amém? Senhor, nós te entregamos, Pai, esse tempo nas tuas mãos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos permitido viver até aqui, te agradecemos pelo resultado que já temos visto e colhido, Senhor, desses encontros. Te agradecemos pela tua bondade e misericórdia, teu favor sobre a nossa vida. E pedimos, Pai, que neste último encontro o Senhor venha se revelar a nós de uma forma profunda, que o Senhor venha se revelar a nós de uma forma simples, natural e poderosa, transformadora. Que possamos ouvir a sua voz, ter clareza, que haja discernimento, que todo ataque das trevas seja denunciado, seja repreendido em nome de Jesus, para que possamos viver na liberdade que o Senhor nos criou para viver. Nós cremos em concordância, declaramos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, gente, semana passada me dá um joinha aí quem gostou da tarefa, quem praticou e foi bacana. Reviver as memórias aí. Olha lá, deixa eu ver se tem joinha aqui, peraí. Ai, meu Deus, tá tocando o telefone, como é que eu saio daqui? Ai, glória a Deus, é muito bom a gente reviver, a gente poder relembrar como tudo começou, relembrar como é que foi e trazer aqueles sentimentos de novo à tona, isso é maravilhoso. Mas sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre este assunto: o sexo como aliança santa, prazer, propriedade, propósito. Temos que falar sobre isso, não tem como a gente não falar sobre a intimidade no casamento. E o objetivo de falarmos sobre isso é quebrarmos alguns tabus, é trazer clareza bíblica e restaurar a visão de Deus sobre a vida sexual no casamento. E eu já quero começar dizendo: o primeiro tabu está sendo quebrado aqui hoje, porque temos uma mulher falando sobre o assunto e não é um homem. Né? O Alex ministrou as duas primeiras ali, falou agora a última, vamos quebrar esse tabu, vamos botar uma mulher falando sobre isso, uma pastora, um assunto proibido na igreja, um assunto, meu Deus, sai daqui, Satanás. Gente, não, isso não tem nada, né? A gente quer quebrar alguns tabus aqui, começa comigo falando sobre o assunto. Hoje a gente vê, né, muito mais os homens falando sobre isso, e é interessante porque a impressão que se dá é que esse é um assunto só prioridade para o homem.
né? Que para o homem é importante falar sobre vida sexual e intimidade, para a mulher não é. Quando, na verdade, isso é um tabu que precisa ser quebrado, porque isso é importante para a mulher, sim. E essa é uma área extremamente, absurdamente atacada pelo diabo. E a gente precisa, como igreja, ter esclarecimento, entender o que a Bíblia fala sobre isso e o que Deus espera de nós em relação à vida íntima. Então vamos começar dizendo assim, ó, sexo não é apenas prazer, mas é uma linguagem. Se é uma forma de comunicação e uma linguagem, precisa ser estudado e aprendido. É comunhão, é aliança diante de Deus. Guarde isso, é aliança diante de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para nós iniciarmos o nosso bate-papo hoje é: será que estamos tratando a intimidade conjugal como Deus trata? Será que a gente está dando a atenção que o Senhor espera que a gente dê para essa área? Porque por muito tempo a gente a gente não ouve nada, nenhum posicionamento sobre isso, nenhum ensino bíblico sobre isso, apenas o silêncio. E dar-se a impressão de que esse é um assunto que não deve ser tratado porque é algo extremamente pecaminoso. Será que essa é a verdade bíblica? Então, hoje a gente vai agora desmascarar, trazendo aí, né, no ensejo do mês, desmascarar o inimigo. Vamos entender o que a Bíblia diz sobre a intimidade conjugal? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente: o sexo ele é criação de Deus. Foi Deus quem criou. Gênesis 2, 24 a 25 diz assim: por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne não é só físico, mas também emocional e espiritual. E como é que o homem e a mulher se tornam uma só carne? Através da aliança, através do ato sexual. Então, o sexo, ele é aliança. O sexo é o que traz a unidade entre o homem e a mulher. Só que assim como tudo o que Deus criou, o diabo ele vem para deturpar, né? Então ele trouxe uma deturpação para o sexo, que não foi ele que criou, foi Deus quem criou. Então o inimigo ele traz o profano para aquilo que é santo, né? Então o mundo hoje ensina, por exemplo, que o sexo é uma performance. Não, sexo não é performance, sexo é aliança, né? Então, a Bíblia ensina que o sexo ele é pacto, né? E o que o mundo ensina? O mundo ensina que sexo é só prazer. E o meu prazer, né? É o meu bem-estar, é o meu querer, é o meu prazer. É isso que o mundo ensina. O mundo ensina que sexo é casual. O mundo ensina que o sexo é só um consumir do corpo, como se fosse um produto. O sexo para o mundo é quanto mais experiências eu tiver, mais feliz eu serei. Quanto mais eu experimentar, mais eu serei realizado, preenchido. Isso é o que o mundo ensina. O mundo traz de uma forma promíscua aquilo que é santo e é belo e criado por Deus. Agora, o que a palavra fala sobre isso? E tem muitos versículos que eu vou citar aqui, e a gente teve um pequeno problema nos nossos slides hoje, depois eu vou mandar para vocês os slides certinho, com as anotações, porque esse slide tem que ir para você pegar toda a referência bíblica, tá? E aí você lê as referências aí, porque se eu ler tudo, daria aqui um seminário, gente. Só o que eu vou falar hoje daria um seminário. Quem sabe a gente faça um seminário só sobre vida íntima conjugal. Mas vamos lá. A Bíblia fala, né? Gênesis 2, 24. O sexo é sinal de aliança. É o que une o homem e a mulher. Provérbios 5, 18 e 19 fala que o sexo ele é um prazer com propósito, né? Hebreus 13, 4 fala que o sexo ele é sagrado e ele é exclusivo. Em 1 Coríntios 6, de 18 a 20, fala que o sexo fora da vontade de Deus, ele fere o templo do Espírito Santo. Então, sexo é altar de adoração. Nossa, que escândalo! Não, é altar de adoração. É por isso que o diabo traz o santo para o profano, porque ele levanta um altar de adoração para ele, daquilo que é santo. Tá fazendo sentido aí? Por isso a gente sofre tanto ataque nessa área. Presta atenção, vem comigo aqui. 1 Coríntios 6, 16, 17 fala: quem se une a uma prostituta faz-se um corpo com ela.
mas quem se une ao Senhor é um só espírito com Ele. É importante que a gente entenda essa ligação espiritual que acontece por meio da intimidade conjugal, do sexo, tá? E dentro de tudo que eu trouxe aqui, eu quero destacar 2 pontos que para mim são, assim, os mais importantes, que eu quero que você guarde isso, tá? A intimidade como consagração. Então vamos lá. O sexo ele não é impuro dentro da aliança do casamento. Deus abençoa a intimidade conjugal. Hebreus 13:4 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, santo. E muitas vezes nós vivemos numa criação, a gente não teve, né, educação emocional e nem educação sexual. Então a gente às vezes recebeu a educação na base do medo. Se você fizer, você pode engravidar. Nunca faça, só vai fazer depois que você casar. Não quero aparecer ninguém de barriga aqui, não. Se você fizer, você pode ficar doente, você vai pegar uma AIDS, você vai pegar uma doença, você não pode fazer, né? Ou então a gente tem aquela coisa, sexo do diabo, que pecado, se você fizer, se você é amaldiçoado até sua 10ª, 20ª, 30ª geração. Nunca faça isso. E aí a gente é criado muitas vezes na base do medo, por não ter uma educação saudável. A gente não se ouve conversas claras sobre isso. Então, por muito tempo, talvez muitos aqui tenham sido criados, educados com a repressão mesmo. É uma coisa ruim, é pecaminosa, é só para procriação, né? E aí a gente acaba vivendo debaixo de um jugo, né? De um jugo pesado, de medo, uma prisão do medo, da vergonha, e não se há liberdade naquilo que foi criado por Deus. Então, às vezes a gente teve uma educação baseado na pornografia, então tem aquela ideia deturpada do prazer único, exclusivo, do ceder o tempo todo, sabe? E não daquela coisa do amor, do respeito, do carinho, da intimidade, da conexão. Então a gente precisa entender como nós recebemos educação sexual. O que eu entendo hoje sobre sexo? O que eu entendo hoje sobre intimidade conjugal? Qual é o meu nível de compreensão sobre o assunto? Porque isso vai determinar como eu vou conduzir o meu casamento. E isso é muito determinante no casamento em vários aspectos. E um deles também é como eu vou transmitir isso para os meus filhos depois. Porque aí eu acabo não transmitindo também da forma correta. Não há liberdade. Então, a primeira coisa que eu preciso tirar da minha cabeça é que isso é algo ruim, banal, é pecado, é errado, porque muitas vezes, por conta de tudo isso que a gente recebe de forma ruim, não se há liberdade. Às vezes o casal não consegue ter intimidade de luz acesa, porque tem vergonha. Nossa, vergonha? Como assim que você vai viver nua? Como assim? Gente, acontece isso. Então, muitas vezes tem vergonha. Como é que é a sua relação? Só de luz apagada. Não tem liberdade. Não, a gente não conversa sobre isso. A gente não fala sobre isso. Não há diálogo sobre o assunto. Não entende o que é bom para um, o que é bom para o outro. E isso veio de Deus para que haja liberdade. E a liberdade, ela nos traz. A liberdade, ela vem do conhecimento e de entender que isso é uma consagração a Deus, isso é um mandamento do Senhor, isso é algo santo que o Senhor nos deu. Amém? Então vamos lá. E o segundo ponto que eu quero colocar aqui é que o sexo também ele é proteção para o casamento. Veja, 1 Coríntios 7, 3 e 5 fala assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e da mesma forma a esposa ao marido. Não se recusem um ao outro, para que Satanás não os tente. Então, quando se recusa, não há intimidade, o casamento ele está ali com a aliança fragilizada. Então, a intimidade, ela é proteção para o casamento. Perceba, quando não. O sexo fora do casamento, no namoro, antes do casamento, é aquela coisa, aquela impetuidade, eu preciso, eu quero, vamos fazer, é difícil de segurar, pastor, eu vou casar, não estou aguentando, estou subindo pelas paredes e tal. Aí, às vezes, cai, vai, pratica lá o ato antes de casar, fere o princípio. E aquela coisa, aí depois que casa, pelo amor de Deus, de quanto em quanto tempo vocês têm relação? Sei lá, uma vez a cada 3 meses? Uma vez a cada semestre? Já ouvimos situações assim. Então, a mesma, o mesmo demônio que atua antes para te fazer cair é o mesmo que atua depois, para você não ter prática.
Então, como é importante a gente ter discernimento, discernimento espiritual, entende? De que isso é um mandamento, isso é consagração, isso é adoração. Então, quando eu não tenho uma prática, gente, o casamento está com a aliança fragilizada, porque está suscetível às tentações. E às vezes a gente acha, imagina, que eu vou cair nisso nada, eu não viro nem para o lado. A Bíblia é clara: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. O diabo anda ao redor. Então não brinque serviço, não abre portas. Né? Se no casamento não tem intimidade, então a aliança está fragilizada. E a falta de intimidade gera solidão dentro do casamento. O diabo se aproveita da frieza para soprar vozes de traição, comparação, pornografia. Quando não há intimidade no casal, quando o casal vive anos sem vida sexual ativa, a aliança ela está completamente vulnerável. E a negligência, né? Então a gente fala, entendemos? Entendemos. Agora, a negligência por comodismo, a negligência por estar sempre cansado, a negligência por estarmos com preguiça, a negligência, né, porque tá com a espiritualização assim excessiva, tudo isso é pecado. Ah, é pecado estar com preguiça de ter relação com meu marido, com a minha esposa? É pecado. Ah, é pecado eu estar muito cansado e não querer? É pecado. Porque eu não estou fechando as portas que precisa. A palavra fala, não negue-se um ao outro. É pecado. Então, a negligência, ela é sim pecado. Isaías 5:20 também fala, ai dos que chamam ao bem de mal e ao mal de bem. Então, eu preciso ter discernimento. Tá fazendo sentido, gente? É um assunto que eu quero falar assim, bem abertamente, talvez bem escrachadamente. E a gente não vai abrir para perguntas aqui, mas em algum momento a gente pode até ter um momento para isso, porque a gente tem que quebrar esses tabus e tem que falar a verdade da palavra. Não dá para a gente não falar sobre isso abertamente. Se isso não fosse uma coisa séria, o mundo não estava tão promíscuo como está. Se isso não fosse uma coisa séria, a gente não veria hoje as crianças sendo sexualizadas tão cedo, tão precocemente. Se isso não fosse um assunto tão sério, a gente não estaria vendo hoje a pornografia comendo o cérebro das pessoas a ponto de sentirem desejo por crianças. E outras coisas mais, né? Animais. E daí vai, porque é um mundo muito, muito sujo e podre. Mas por quê? Porque são pactos, são alianças feitas com as trevas. É por isso que no casamento nós precisamos consagrar o casamento ao Senhor, fechar as portas e renovar a aliança daquilo que é santo e não profano. Amém? Então vamos lá. Fatores que enfraquecem o desejo sexual. Então, existem alguns dados estatísticos que revelam, né? Eu vou falar só de um aqui, da Sociedade Brasileira de Urologia. Em 2020 foi feita uma pesquisa e chegou-se aqui à conclusão de que 50% dos casais acima de 5 anos de casado têm relação sexual uma vez por semana ou menos. 50% dos casais com acima de 5 anos juntos. 30% das mulheres relatam dor e desconforto durante o sexo, muitas vezes por falta de diálogo ou, ou falta de preparação, uma preparação adequada. Olha só esses números. São números assim que assustam. Por quê? Porque para um casal saudável, a estatística de uma vez por semana ou menos é preocupante. É um sinal de alerta. E aí a gente precisa reavaliar. Porque eu não posso baixar a guarda quando se trata da minha família, quando se trata do meu casamento. Aí a gente vê outra estatística preocupante: 30% das mulheres relatam dor ou desconforto. Isso significa que nós não tivemos educação sexual, não tivemos educação sexual. Não sabemos sobre o que se trata, não estudamos sobre o assunto, não investigamos o que acontece e muitas vezes nos conformamos com isso e não buscamos ajuda devida. Então não é para ser assim, né? Não precisa se ter dor, precisa se buscar um médico para entender o que está acontecendo. Está ali com uma dosagem baixa hormonal, tanto o homem quanto a mulher, precisa regular, tem que fazer check-up, tem que ir ao médico ver se está tudo bem. Vai casar? Tem que fazer o check-up antes, tem que saber se está tudo bem. Antes de nos casarmos, tanto eu quanto o Alex fizemos todos os exames. E ele era virgem, hein? Então,
Precisa, a gente precisa, é cuidar, é amor pelo próximo, é a nossa entrega, né? Precisamos nos conhecer, conversar, né? Para o homem, o sexo é a penetração, para a mulher é a preliminar. Então precisa se investir em preliminar para que não tenha dor, para que seja prazeroso para os dois, precisa se ter uma preparação antes. E como é que a gente sabe que isso é bom? Conversando. Conversando. O que é bom para você, o que é para um, eu gosto assim, eu penso nisso, vamos fazer desse jeito, daquele outro jeito, tem que ter diálogo. E a gente falou bastante sobre diálogo aqui, né? Então, mais um, voltamos para o tópico diálogo. Vamos lá. Causas de falta de desejo. O que geralmente causa, né, a falta de desejo? Principalmente para as mulheres, desses primeiros 4 tópicos, né? Cansaço físico e emocional. Esse esgotamento emocional faz com que a mulher nem pense nisso, né? Acúmulo de funções, como ser mãe, esposa, profissional, ter que dar conta da casa, essa cobrança que se tem interna faz com que o desejo diminua. Falta de conexão emocional, né? As mulheres, elas precisam ouvir, serem tocadas, tem os botões certos para serem ativados. Ela precisa ouvir que é amada, que o que ela está fazendo é reconhecido pelo homem. Ela precisa olhar e admirar o seu parceiro para que ela seja estimulada. Ela precisa também ter uma autoimagem boa sobre ela, né? Então, a autoimagem negativa, problemas com o corpo, com autoestima, traumas, né? Isso faz com que a mulher não tenha esse desejo, essa vontade. Isso faz com que ela não se sinta bem para isso. Aí existe, mais uma vez, que o marido tem essa percepção, né? A gente falou de estar conectado com o coração semana passada, de entender, por a minha mulher não tá se sentindo bonita, não tá se sentindo bem. O que que eu vou fazer? Vou valorizar. Você tá linda, você é maravilhosa. Elogie, né? Semeie, deposite, semeie isso. Outra coisa que para a mulher pega muito, quando o homem não tem uma higiene adequada. Nossa, vou falar disso? Vou, gente, porque tem homem que não toma banho para dormir, aí é um problema. A gente tem que falar disso, acontece. Não tem higienezinha lá correta, tem que lavar, né? Dar uma trato um amigo ali para ajudar, não tá com CC do trabalho do dia inteiro, né? Aí vem agarrando com aquele cheiro de sovaco, não dá, gente, pelo amor de Deus, passa um perfume, né? Faz a barba, um desodorante, um banho. E para mulher vale também, né? Vamos lá. É que a gente vê mais isso nos homens. No caso dos homens, né? Fui verificar que o meu esposo estava certo. Vamos lá. Quando existe uma pressão por desempenho, isso para o homem é complicado. Aí começa a dar aquela ansiedade se vai dar conta, se vai corresponder à expectativa. E tem o outro lado também. O homem gosta de se sentir amado, desejado. A iniciativa tem que ser sempre do homem. Não, o homem gosta disso. Então surpreenda seu marido. Ele está tomando banho, entra lá, né? Chegou em casa, fica só de avental. Dá um jeito. Bota as crianças para dormir mais cedo. Manda uma mensagem insinuando alguma coisa. Não mande nudes no celular para que não dê BO. Não mande nudes para ninguém. Mas é importante que dê a letra, assim, né? Olha, amor, tô te esperando. Olha só, né? Hoje tô pronta. Porque para o homem, quando a mulher só está fazendo por uma obrigação, parece, né? Eu só estou fazendo por fazer, por obrigação. É ruim, né? Isso não é uma coisa boa, isso não tem conexão nisso, né? Homens às vezes têm desafios nessa área quando está com problema com pornografia, porque a pornografia ela gera uma desconexão da realidade. A pornografia gera uma desconexão com a realidade. A pornografia é um sexo promíscuo, de um desejo único, só eu, é meu, isso é errado, isso é profano para aquilo que é santo. Né? Então, a pornografia ela gera comparação. Eu quero a mesma performance que eu vejo na pornografia. Isso não existe, isso não é real. Né? Isso não é a realidade da vida, não é assim que funciona. Se existem problemas com pornografia, às vezes vício com isso, precisa se buscar ajuda. A pornografia ela é um vício considerado ao vício do crack. Tamanho impacto tem sobre aqueles que têm esse vício. Ele destrói o cérebro da pessoa e ela fica com aquilo ali. É complicado, precisa-se de ajuda. Se está no vício, precisa de ajuda. Estresse financeiro profissional, quando existe aquele né, aquela pressão, isso também faz com que a mente fique sobrecarregada e às vezes o corpo não responde.
né? Então acontece, o homem quando tá no momento o negócio não funciona. Por que que não funcionou? Às vezes está com uma questão emocional, psicológica. Aí a mulher, por estar desconectada do marido, não consegue compreender a sobrecarga às vezes que ele tá e já começa a imaginar coisas. Por isso a gente tem que ter diálogo, por isso a gente tem que estar conectado, né? De coração, de alma, não ser só duas pessoas morando no mesmo ambiente, que foi, falamos semana passada. Então, tudo que a gente já falou nos preparou para este momento, ok? E aí a falta de estímulo emocional, muitos homens também precisam, né? O que foi o que eu falei, se sentir amados, admirados, valorizados. O homem precisa saber que ele é desejado. Ele precisa disso também, certo? Então, o que que é a vida sexual como expressão da aliança, gente? O ato sexual, ele é uma reafirmação dos votos. Eu reafirmo os meus votos. Eu sou um com você, né? A intimidade, ela une, a intimidade, ela cura, a intimidade fortalece, a intimidade protege. Ela precisa ser levado a sério. Sexo é 100%, eu diria que 120, 150, 1000% espiritual. É aliança, é espiritual. Sexo é portal espiritual, é conexão, é por meio do sexo a cura, por meio do sexo eu me torno um, por meio do sexo a conexão, por meio do sexo é um altar de adoração, entenda, altar de adoração. Então eu posso estar levantando altar de adoração através da minha música, da minha expressão corporal, da minha devocional. Eu posso estar como Adriana levantando meu altar de adoração. Posso levantar meu altar de adoração por meio dos dízimos, das ofertas. Posso levantar meu altar de adoração por meio da consagração do jejum, por meio da oração. Mas se como casal, como família, eu não levantar o meu altar de adoração por meio da minha intimidade, eu estou falhando. Eu estou falhando. Então, é um conjunto, é uma entrega 100%. E se existe desafio nessa área, busque ajuda, mas não permita que se estenda mais um problema nessa área, porque isso é porta. Às vezes a gente vê que tem coisas na vida que não rompe, quando vai olhar, tá faltando acertar e alinhar áreas na vida conjugal, e muitas vezes essa é uma delas. Então, é espiritual, sim. O sexo pode ser tanto um instrumento de cura como de separação, depende da motivação, né? Sexo fora do casamento é traição, traição a Deus. Sexo fora do casamento, estando casado, é traição. Sexo no casamento sem amor é só obrigação. Isso não é aliança. E sexo dentro do casamento, com amor, com respeito, com compromisso, com adoração, com comprometimento, é a adoração a Deus. Certo? Hoje é tenso, né, gente? Vamos dar uma risadinha, só vou pensar uma piada para trazer aqui. Vamos lá. Precisa se buscar ajuda. Às vezes existe um bloqueio porque talvez tanto o homem quanto a mulher possa ter sofrido um abuso, pode ter se passado por um abuso sexual na infância, na adolescência. E aí existe um bloqueio nessa área. Então, o que que eu preciso fazer? Buscar ajuda. Converse, busque ajuda, busque cura, porque tem cura, o Senhor tem cura para nós. Amém? E aí, o que mais que a gente pode falar sobre sexo? Já falou tudo? Não. Por quê? Porque a gente estuda para poder ser bons pais. A gente estuda para ser um bom profissional, né? A gente estuda para poder ter família, mas a gente não estuda quando se trata da vida sexual. E a gente precisa estudar sobre isso, entender o que que a Bíblia fala sobre isso, né? Como Deus espera que eu lide com isso? Como meu corpo funciona? Como é que o corpo do meu marido funciona? A gente tem que estudar sobre isso, buscar conhecimento. Eu vou estudar, obviamente, com as fontes corretas, né? Eu não estou falando para ninguém aqui começar a buscar na internet como faz as coisas, mas busque nas fontes corretas. Busque seus pastores, busque profissionais capacitados da área, mas não vai buscar no YouTube, né, gente? Pelo amor de Jesus. Busque uma fonte segura, busque na palavra de Deus, que está cheia de textos que falam sobre a intimidade do casal. E a gente precisa se aprimorar nessa área. E entender que o sexo não é só para procriação, mas ele também é uma linguagem de amor.
né? Você conhece seu cônjuge nessa entrega? Qual é a sua linguagem de amor por meio do sexo com ele? Como ele gosta de ser reconhecido nessa intimidade? Eu preciso saber o que meu marido gosta, como ele gosta que eu abrace, como ele gosta que eu toque nele, como ele gosta, como é que a sua esposa gosta de ser tocada, de ser abraçada, como? Qual é a linguagem? A gente precisa entender, né? Às vezes o homem ele gosta de ficar o dia inteiro dando tapa na bunda, pegando na mulher, e a mulher odeia isso. E tem que conversar, tem que explicar, como assim? E explicar, porque para ele parece ótimo, para você tá um saco, mas tem que falar. Ó, não gosto, não é legal para mim, não me sinto confortável, né? E geralmente quem tem desconforto muito, muito grande com isso tem algum trauma nessa área. E aí a gente precisa buscar cura, né? É, até um ponto importante, nem sei porque eu tô falando disso, tá? Mas vou falar em relação a isso do marido vir toda hora ficar pegando. Eu já vi tanta gente falar assim: ah, meu marido fica passando a mão em mim enquanto eu tô dormindo, eu me sinto abusada. Ele passa, bate na minha bunda, fica pegando nos meus peitos na hora que eu tô lavando louça. Eu me sinto, invadida, eu não gosto disso. Só que a Bíblia fala que o nosso corpo não é nosso, o nosso corpo é dele, o corpo dele não é dele, ele é meu, então ele tem direito a fazer isso. Aí eu preciso entender assim, ó, por que isso me incomoda tanto? Por que que isso me incomoda tanto? Vamos entender por quê. Né? Em muitos casos é porque houve uma situação de abuso. E aí, esse é um gatilho que remete ao abuso, porque não é uma coisa que eu permiti, né? Então, eu preciso entender a realidade do casamento e falar sobre isso. Olha, isso para mim é um gatilho, isso para mim remete ao abuso que eu sofri, não é legal, não gosto. E conversar, porque ninguém tem como adivinhar o que aconteceu, certo? Então, o homem, ele toma posse rápido do território. É assim mesmo, gente. Então, é meu, é meu. Falou que é meu, também posso. E a gente tem que explicar. Tudo bem? E entender e buscar a cura para isso, para que haja essa liberdade, essa leveza no casamento, né? Sexo também é uma afirmação espiritual, é combustível para a paixão, a gente renova o vínculo emocional. E exige, sim, gente, exige esforço e um esforço mútuo de ambas as partes. Tem que ter um esforço, não tem como não ter um esforço nessa área, né? Então, como é que eu vou me esforçar? Eu preciso saber que eu vou ter que fazer alguma coisa para melhorar isso. Os dois precisam. E o que que nós vamos fazer para melhorar? Entendam um ao outro e busquem, juntos, como casal, aprimorarem nessa área, né? Casais que oram juntos também devem aprender a se tocar, se conhecer, se despir sem vergonha e sem medo. Muitos casais vivem como colegas de quarto e não como amantes, e a gente precisa ter também, né? Eu preciso também ter, ser a amante, amante no sentido da paixão, do toque, do carinho, da carícia, né? E isso vem mais uma vez por falta de conhecimento, porque existem muitos tabus, tem a vergonha, por falta de não conversar claramente sobre aquilo que gosta, o que deseja. E um dos pontos mais importantes para mim, que é a falta de renúncia, né? O casamento, gente, ele é uma constante renúncia, né? Então, exige de mim o esforço de renunciar, às vezes, à preguiça, o cansaço, o mau humor, vencer as minhas limitações para me colocar à disposição do outro, entendendo o projeto maior que está por trás de tudo isso. Então, exige e sair de cena ao cumprir tabela, mas um esforço genuíno, né? Com entendimento, com discernimento. Então, tudo que eu estou trazendo aqui é para que haja clareza sobre essa área e que o discernimento venha, para que a gente saiba e seja intencional nessa área. Amém? Então, o sexo, ele é uma consagração do corpo, né? Apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mais uma vez, o sexo santo é culto, é adoração, né? Ele é espiritual. Deixa eu ver o próximo aqui. O sexo ele tem que ser uma entrega integral, né? A maior intimidade é a maior intimidade que duas pessoas podem ter. E não dá para ter um casamento 100% saudável com zero intimidade física. Não, a conta não fecha. Tem que ter intimidade física, não tem como não ter, né? E aí de ordem prática, eu quero trazer aqui algumas ferramentas espirituais e práticas para restaurar essa área, tá? E a primeira ferramenta, preste atenção nisso. Se você entendeu, levante a sua mão aí. Você está entendendo o que eu estou falando?
Pô, tá fazendo sentido? Eu sei que talvez a gente vai desligar aqui e vai ser treta aí na sua casa, mas que tenha treta na sua casa e que converse sobre isso. Se eu provocar uma reação em você, de pelo menos tentar conversar sobre o assunto, eu já vou dormir feliz. Porque alguma coisa às vezes a gente tem que mudar, né? E alguém tem que vir jogar lenha na fogueira. E que hoje haja adoração no seu lar, aleluia! Vamos lá. Primeira coisa, se você entender o que eu tô falando, você vai entender essa primeira ferramenta que eu vou te entregar aqui. E a primeira é arrependimento e renúncia de pensamentos mundanos sobre sexo. A primeira ferramenta espiritual para que haja uma restauração, uma ativação nessa área, é eu entender aonde eu falhei. Poxa, eu tenho muita preguiça, eu não gosto, eu me sinto desconfortável, é uma área para mim que não é boa. Senhor, me perdoa. Me ajuda a entender por que isso é assim para mim. Será que de repente eu fui criado de um jeito que me trouxe pânico quando eu penso nisso? Será que eu sofri algo na infância, na adolescência, algum tipo de abuso, algum relacionamento que não foi saudável, que me causou um trauma nessa área? Mostra para mim, Espírito Santo. Eu me arrependo por não cumprir a minha parte, né? E aí se arrepender de pensamentos mundanos. Senhor, olha, eu vi muita pornografia, os meus pensamentos são muito mundanos. Eu tenho que trazer essa prática para o meu casamento. Eu tenho que trazer o profano para aquilo que é santo. Me perdoa, renova minha mente, purifica minha mente, sabe? É eu reconhecer aonde eu estou falhando e renunciar os pensamentos que não são do Senhor. É só esse tipo de pensamento mundano? Não, pensamentos que não são do Senhor são pensamentos do tipo: ai, eu não quero, eu não gosto disso. Isso não é para mim. Então tem outras coisas que o diabo coloca na nossa mente que eu preciso renunciar. E entender que não, Deus me criou para ter prazer nessa área. Então, algo está errado. Algo que o Senhor projetou para mim, houve ali alguma ruptura. Algo aconteceu que não tô no propósito. Então, eu preciso que o Espírito Santo me revele. Eu busco ajuda para isso, para que haja um alinhamento, certo? E a gente precisa fazer isso. Segunda ferramenta espiritual, quebrar os votos interiores, feitos de forma inconsciente. Por exemplo, não gosto mais, não preciso mais disso. Quebre esses votos que você fez. Ah, eu não gosto mais, para mim já deu. Quebra, repreende, eu repreendo isso em nome de Jesus. Opa, voltou. Não preciso disso, repreenda isso em nome de Jesus. Peça perdão por omissão ou por excesso, né? Muitos machucaram um ao outro nessa área. O casamento está machucado, houve ferida, né? Então, perdoe, peça perdão um ao outro, conversem sobre isso. Quarto, estude sobre o assunto, converse com seu cônjuge, aprendam juntos, leiam livros cristãos sobre o tema, busquem ajuda sobre esse tema, busquem se conhecer, conversem, acende a luz e fala: ó, oh, meu amor, eu gosto da mão aqui, da mão ali, isso me incomoda aqui, isso me incomoda ali, beija aqui, cheira ali, sei lá, fala, né? Ah, eu não vou falar, eu tenho vergonha. Então repreenda a vergonha, dá um pé na bunda do capeta e fala. Ai, nossa, é fácil, pastora, você falar isso, casou com homem lindo, cheiroso, vaidoso. Não, gente, nós tivemos muitos desafios para chegar aqui. E eu poder falar isso para você do jeito que eu tô falando aqui, Alex sabe o quanto de libertação eu tive que passar para chegar nisso. Por tudo que eu vivi, tive que passar e fui sujeita da minha adolescência até o meu casamento. Então, para eu falar aqui abertamente sobre isso, exigiu de mim esforço e muita atitude de mudança. Muito vencer os medos internos, as vozes na minha cabeça, para hoje eu poder ter a autoridade de falar sobre isso, sabendo que eu estou praticando o que eu estou falando. Que eu não estou sendo hipócrita em falar algo que eu não vivo, em ser hipócrita em trazer uma ideia de uma coisa que não é possível. Tudo que eu estou falando são coisas que nós vivemos e praticamos. É possível. Se eu venci, qualquer um vence. Eu garanto isso. Qualquer um vence. Então, é possível, né? Aí eu falo, tem a agenda do amor. Se a gente tem filho, tem que buscar estratégias. Às vezes o Espírito Santo tem que revelar algo mágico, né? Para que a coisa aconteça. Então a gente tem que buscar é,
soluções, né? Então, como é que eu vou buscar soluções? Se você não tem rede de apoio, estipula, dá o tempo da sua criança dormir, sabe? Assim, procure promover alguma coisa à noite, mais tarde. Cria uma rotina. Ai, meus filhos aqui em casa, todo mundo vai dormir junto. Meia-noite tá todo mundo dormindo. Gente, coloca a ordem na tua casa. Rotina de criança, 8, 9 horas tem que estar dormindo. Estabelece prioridades, entendeu? Ai, não funciona. Pede ajuda ao Espírito Santo que ele vai te trazer uma estratégia, né? Depois a gente pode fazer um banco de estratégias aqui, né? Podemos fazer a rede de apoio dos amigos. Mas tem que buscar estratégia, porque a gente é muito fácil a gente buscar é, justificativas, mas a gente tem que buscar estratégias para resolver o problema. Justificativa todo mundo tem, né? Adão e Eva já pecaram tacando a culpa no outro. Agora a gente tem que trazer solução para o problema. Então busque ter isso. Aqui a gente tem a rede de apoio, graças a Deus tem minha sogra para a gente poder sair, fazer alguma coisa, mas a gente também tem uma rotina, porque a minha rede de apoio ela é muito limitada. Então, a nossa rotina é 8 horas cama. A gente tá ali brigando com as crianças porque é férias escolar e a gente tem um acordo que férias escolar a gente dá uma horinha e meia a mais para dormir. Mas, rotina. Então, a gente tem a nossa vida como casal a partir das 8, que a gente vai conversar, sentar abraçado. É isso, certo? Ferramentas práticas de ordem física. Eu trouxe as espirituais e agora na prática de ordem física, né? Pense sobre o assunto, né? Se estimule, né? Lembre de momentos agradáveis que você teve com seu marido, com a sua esposa. Eu acho que o homem é mais fácil para isso, a mulher precisa trabalhar melhor essa parte de se estimular. Troquem conversas estimulantes com seu marido, faça brincadeiras, insinue-se um ao outro, né? Promovam momentos para isso, pensem sobre o assunto, sejam intencionais sobre isso. Né? Compre um presente para o seu marido quando ele abrir uma lingerie, sabe assim? Usem a criatividade. E o homem também, né? Elogie, valorize. Diga para sua mulher o quanto ela é importante para você, o quanto ela é linda. Valorizem-se um ao outro. Fechem as portas. Né? E para encerrar, casamentos frios são ambientes ideais para o diabo morar. Mas casamentos cheios de intimidade, de honra, é um altar de adoração contínuo. Amém? Ok? Tranquilo? Então tá bom, gente. Ó, consegui falar tudo. Ainda deu 10 minutos de antes das 9. É, alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Agora é a hora, eu tenho 10 minutos. Eu não sei se vocês vão querer. Acho que a pergunta vai ser assim, igual lá no Altas Horas. Eu tenho uma amiga. Qual o problema da sua amiga? Em que eu posso ajudá-la? Ó, mas eu vou compartilhar uma coisa. Eu fui no médico outro dia e eu tava mesmo com os hormônios tudo ruim, assim, tudo. Aí o médico falou assim pra mim: Nossa, você tá uma morta-viva. Meu Deus. Porque os hormônios realmente estava tudo baixo e tem muita lógica aí, tudo, né, que a Adriana trouxe tem. E é verdade mesmo, a gente não tem que ter vergonha, tem que falar, tem que procurar ajuda, tem que resolver. O culto tem que rolar. O culto tem que acontecer, isso aí. Amém, gente. Então, busquem ajuda se for preciso. Estamos à disposição para conversar para quem precisar conversar, né? Tem médicos, psicólogos, ginecologistas, urologistas, enfim. É necessário a gente ser intencional, não ser uma área que a gente passa batida. Ah, tô levando, tô levando, tô levando. Porque a verdade é que a gente não pode chegar na velhice e falar assim, pô, olho para trás, eu passei a vida inteira trabalhando, suprindo a casa, cuidando de filho, e aí agora os filhos foram embora, casaram, e eu percebi que eu não semeei nada com a pessoa que vai passar o resto da vida do meu lado. E aí parecem dois estranhos morando juntos. Então a gente precisa priorizar, né? A esposa e o marido vêm antes dos filhos. É Deus em primeiro lugar, a esposa e o marido, e depois os filhos. Porque os filhos, nós criamos eles para o céu e para o mundo, né? Para serem enviados. Mas a mulher e o marido, eles vão ficar juntos até que Jesus chame. Então, a gente tem que cuidar dessa parte que vai ser a maior parte, a maior parcela da vida.
Então tem que semear, né? Por isso que a gente trouxe aqui, nesses 3 encontros, 3 tópicos que a gente entende que são extremamente importantes para que haja uma vida familiar saudável, né? A comunicação, não serem estranhos morando na mesma casa, mas que haja conexão, que se compreenda um ao outro e que tenha uma intimidade saudável. Se nós estivermos alinhados nessas 3 áreas, nós seremos luz nessa terra. Seremos luz, a presença de Deus vai poder fluir através do nosso lar e todos verão que há algo diferente ali. Amém, gente? Amém. Lição de casa, porque tem lição de casa, obviamente. Então vamos lá. Tirem o sexo da sombra da vergonha e coloquem na luz da santidade, certo? Então conversem sobre o assunto, né? De tudo que eu falei, o que fez sentido para você? Agora é a hora, mulher e homem, conversem. Olha, para mim é difícil, eu tenho bloqueio por isso, para mim é bom isso, conversem. Busquem um alinhamento, façam um compromisso um com o outro de melhorar, de se esforçar mutuamente para que essa área seja uma área saudável, prazerosa para os dois, né? E, e façam essa aliança de renovar a fé, o esforço e o amor. E por último, pratiquem, né? Aí não precisa dar feedback depois, fica para vocês. Amém, gente? Um adendo. Para os noivos que estão nos assistindo, que não são casados, não é para fazer essa tarefa. Claro, obviamente. Mas é importante que vocês conversem sobre o assunto e, separadamente, busquem estudar sobre isso, né? Como funciona o corpo, como funciona a questão dos hormônios, o que é importante. Conversem, busquem santidade, orem sobre isso, em nome de Jesus. Amém? Então, eu vou passar para o meu marido orar e encerrar e dar as considerações finais. Olá, gente! Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou de fone porque os nossos filhos hoje não dormiram às 8 horas, então o altar de adoração aqui em casa vai atrasar um pouco o culto. Mas, é... você arrasou, meu amor. O que eu queria dizer para vocês, uma coisa que a gente acabou falando aqui e talvez tenha passado despercebido, até comentamos antes, de começar a ministração a necessidade de um acompanhamento. A gente tem aqui uma das maiores médicas endocrinologistas, é isso, doutora Rosalinda? Né? E o que que eu quero dizer para vocês? O que que eu vejo? Existe uma falta de cuidado com a saúde, tanto da mulher quanto do homem. E existem muitos desafios nessa área sexual, porque você não consegue estar bem com o seu corpo. O seu corpo não está saudável, você não está com seus hormônios bem ajustados, cuidados. O homem talvez também passe por isso. Então, o homem não consegue ter um bom desempenho, mas é porque ele não cuida do corpo. O joelho está doendo, a barriga está grande. Então, são coisas que a gente às vezes fala brincando, mas que na verdade elas interferem sim na forma como nós nos relacionamos sexualmente. Então, nós queremos muito que você destrave nessa área. Nós não somos coaches, nós não somos sexólogos, nós somos pastores e tratamos tudo que essa área sexual à luz da palavra. E eu falo para vocês, tanto homens quanto mulheres, né? Eles, em conversas particulares e bem confidenciais, a gente ouve muito desafio nessa área. Pastor, a minha esposa, ela tem dificuldade. O pastor, pastora, meu marido, eu não consigo porque ele não, ele chega, dorme com um chulé miserável. E a gente parece que são coisas de brincadeira, mas que acabam roubando do casamento. Eu nunca vou me esquecer, eu estava numa conferência para pastores, 5.000 pastores, e a pastora subiu no altar, casamento íntegro, reto, consagrado, com filhos missionários, e ela falou assim: Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, pastores. Meu marido come muito bem em casa para que ele não tenha vontade de comer na rua. Ela falou assim, desse jeito, 5.000 pastores no auditório. Meu marido não quer comer cachorro-quente na esquina, meu marido não quer comer espetinho na esquina, porque eu entendo que a minha vida e a minha família
passam por um entendimento da importância de uma vida sexual saudável. Eu sei que a gente está falando assim bem escrachado, nos perdoe por isso, mas é porque o diabo, ele não tem pudor. A gente vive num mundo pornográfico. O acesso à pornografia hoje é uma coisa arrasadora. Casamentos estão sendo destruídos por conta de vícios em pornografia. Um dia eu estava viajando para ministrar no aeroporto, eu passei por trás de um rapaz que estava no celular. Quando eu olhei, ele estava no aeroporto para embarcar na fila, vendo pornografia no celular. E eu pensei, Deus, você imagina o tamanho do vício desse homem para estar num lugar público, no aeroporto, acessando pornografia. Ele com o celular aqui assim, ó. Eu falei, Senhor amado, né? Quase que eu bati a mão assim e esbarrei sem querer. Mas nós precisamos tomar cuidado com isso. Já existem estudos que dizem que o vício em pornografia diminui a nossa massa cinzenta, a nossa capacidade de raciocínio. Crises de ansiedade hoje já têm sido ligadas ao vício em pornografia, assim como o vício em telas e tantas outras coisas. Então é importante que você cuide disso, porque eu quero que você seja feliz no seu casamento. Nós estamos num ambiente onde nós precisamos zelar por aquilo que Deus mais preza. O apóstolo Paulo fala: Bendito seja o leito sem mácula. Então, a cama, a intimidade, é o lugar que Deus preparou para renovar a aliança. Então, é por isso que você precisa. É, é por isso que você precisa cuidar dessa área, converse sobre isso. Mulher, se você tem algum desafio nessa área, procura ajuda. Você tem pastoras, você tem líderes, você tem mulheres de referência. Não procure na internet, não procure em sexólogos cristãos, não procure em outros lugares. Sabe, existem muitos livros cristãos que falam sobre isso, e é importante que você cuide, que você zele por isso, tá? Que você dê atenção. Se você, porque a mulher sabe, o homem sabe quando estão falando, quando estão falhando nessa área. A mulher sabe quando não está entregando a sua melhor versão sexual para o marido. O marido sabe quando não está entregando a sua melhor versão sexual para sua esposa. E vocês não podem construir um muro em relação a isso. Vocês precisam ser transparentes e conversar sobre isso. É, a gente aqui em casa tem um diálogo muito importante, porque um dia eu ouvi isso de um pastor, acho que a Adriana até estava junto comigo, ela falou assim, olha, vocês precisam conversar sobre vida sexual para que vocês não caiam na tentação de ouvir em outros lugares, sabe? Para vocês não caírem na tentação de buscar em outro lugar. Então conversem. A sua esposa é a melhor pessoa para falar como você pode melhorar o seu desempenho, marido. Não é o vídeo pornográfico ou o podcast de pessoas que não são de Jesus falando sobre isso. Mulher, o seu marido é o seu melhor conselheiro sexual, porque ele é quem vai dar os botões certos para você apertar, né? Então aprenda muito sobre o assunto. Aqui em casa, sem tabu nenhum, sem promiscuidade nenhuma, a gente conversa muito sobre isso. Vez ou outra a gente assiste algo cristão sobre o assunto, compartilha um com o outro, conversa sobre o assunto. E isso faz a gente feliz. Então, por isso você vai me ver sempre sorrindo. Se o dia que eu não estiver sorrindo, você cobra a Adriana, não me cobra, não, tá? O dia que você não me vê sorrindo, você pode brigar com ela. Pastor, poxa, meu pastor não tá sorrindo, pode brigar com ela. E se o dia você não vê ela sorrindo, você briga comigo. Pô, pastor, cadê o culto? Então, vocês podem. A gente brinca assim, mas isso é um assunto muito sério, né? O diabo tem roubado os casais na vida sexual. E a gente não pode dar essa brecha. Amém, gente? Eu quero aqui honrar os comentários, pastor. É, não estão escrachando, estamos aprendendo. Podia continuar mais assuntos, amei esse tempo. Não, obrigada por compartilhar. Eu acho que não deveria ser o último. Só aprendi depois do meu casamento. A gente já atendeu pessoas, pessoal, que eles voltaram da lua de mel sem ter tido uma intimidade sexual. E voltam frustrados. A pessoa está no avião voltando, pastor. Quando chegar, a gente precisa conversar com vocês. E aí eu sou muito escrachado nessa área,
E um dia a Adriana brigou comigo, ela falou assim, amor, não, quando o casal voltar de viagem de lua de mel, não seja muito escrachado, porque às vezes não rolou nada. Porque a mulher se sente desconfortável, o marido não conseguiu dar conta do recado, e é situações que a gente precisa cuidar. Então hoje a gente tem melhorado um pouco mais nisso. Então podem reparar na fila do culto, se eu estiver sorrindo, você sabe que foi poderoso, aleluia. Mas brincadeiras à parte, é, é importante que a gente fale sobre isso. Nós vamos passar sim algumas indicações sobre livros a respeito disso, né? A gente vai mandar a tarefa e aí a gente vai mandar também algumas indicações de livros que falam sobre esse assunto, tá? Existem alguns bons livros cristãos que vale a pena você ler sobre essa área. Fez sentido, gente? Aos noivos, como a Adri falou, calma, a sua hora vai chegar. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar o hino da vitória. Amém? Enquanto isso, toma banho de sunga, né? E não anda muito tempo junto. O resto, aí depois, na hora certa, a gente resolve. Amém, Jonas? Aleluia. Então, eu quero ver, né, as crianças dormindo, ah, e a gente vai melhorando. À medida que a gente entender que há necessidade, faremos uma outra conferência e aí a gente chama vocês, mas de antemão, a gente ficou muito feliz. Eu queria agradecer você por participar dessa conferência. A gente vai montar uma playlist do YouTube, vai enviar esse link para vocês. E compartilhe com as pessoas que não vieram, tá? As pessoas que por alguma razão não puderam assistir, compartilha esses vídeos com elas e a gente vai amadurecer. Quanto mais pessoas do nosso distrito tiverem acesso a essas verdades, melhor vai ser. Dito isso, amor, eu devolvo para você orar e a gente encerrar. Amém. Vamos orar então. Só lembrando que eu vou enviar um formulário para vocês poderem preencher com feedback para a gente e também sobre alguns assuntos, né, para deixar de sugestão. Faltou falar sobre isso, acho que poderíamos tocar para que no segundo momento de conferência para casais, que terão outros ainda este ano, a gente possa aprimorar. Combinado? Vamos orar então, dê a mão para tua esposa, para o teu esposo, se estão próximos. E vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, te agradecer porque eu sei que o Senhor tem se movido em cada lar, que seja um tempo de alinhamento, um tempo de ajustes, um tempo, Pai, de conversas profundas, Senhor, de renovação, de aliança e compromisso com o Senhor. Eu te agradeço, eu declaro a tua bênção sobre cada família, sobre cada lar, que o Senhor possa se manifestar de uma forma sobrenatural sobre cada casal que acompanhou esses 3 dias e aqueles que ainda irão assistir, que a tua bênção repouse sobre cada um deles, que deste lar possa frutificar, Senhor, os frutos do teu Santo Espírito, a tua presença, e declaramos um tempo de alegria, Senhor, um tempo de alinhamento, um tempo de cumplicidade, e que o mundo veja, Senhor, que o Senhor é Deus soberano por meio da nossa casa, da nossa família. Entregamos essa conferência e cada um que participou nas tuas mãos. Entregamos, Senhor, a tua bênção sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus abençoe, gente. Bom descanso. Vão praticar ali a palavra, né? A tarefa. Já pode pôr em prática em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Amém, Beijo, gente. Deus tchau. abençoe. Tchau, Abençoe. obrigado. Aleluia. Hoje vai ter Amém, culto. aleluia. Tchau. Tchau. Tá.